Houve uma época em que a igreja segurava uma aguda espada de 2 gumes, a palavra de Deus, e com ela guerreava poderosamente contra os poderes do inferno. Era a igreja do Novo Testamento, antes que ela se tornasse gorda, fraca e sem unção, por causa do excesso de prosperidade. Antes que ela ficasse com os músculos atrofiados por causa do excesso de organização humana. A igreja primitiva, a igreja de Atos, não tinha e muito menos escrevia artigos de fé, ou seja, doutrinas humanas, que os membros obrigatoriamente deveriam cumprir. Ela vivia unicamente pela fé no seu Senhor. Ela não era uma organização, e muito menos uma empresa como ocorre hoje, mas era um organismo vivo que caminhava os mesmos caminhos do seu Senhor. Os apóstolos e os cristãos do Novo Testamento só tinham um plano: depender do Espírito Santo e seguir todas as suas orientações e acatar também todas as suas advertências. E por isso, eles suportaram e venceram a todas as crises, oposições e perseguições que ocorreram. Os líderes nunca negligenciavam e nem abandonavam a oração e a palavra, como vemos em Atos capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos tinham a convicção de que a oração e o ministério da palavra eram a ocupação máxima de todo dirigente cristão. Basta lermos o livro de Atos que observaremos as inúmeras referências à oração. Os apóstolos eram um exemplo de vida que deviam ser imitados, pois eles mesmos imitavam a Cristo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, nos diz o seguinte: é Paulo falando: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Os cristãos do Novo Testamento não faziam concessões ao pecado, não tinham alianças com o mundo e muito menos se casavam com ele. E com as suas atitudes contra os padrões do mundo, eles o viraram de cabeça para baixo. Eles eram sinônimo de poder e de coragem, pois tinham a mesma trajetória de vida de Jesus. E assim, eles entendiam e viviam o que as Sagradas Escrituras dizem quando afirmam que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, pois os seus valores eram espirituais e não materiais, como nós vemos agora na grande maioria das igrejas que se dizem cristãs. A igreja de Atos cumpria literalmente a função da igreja, fazendo todas as coisas para a glória de Deus, como nos ensina a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Os cristãos primitivos se revestiam de Jesus e assim não se voltavam para as coisas da carne e para as suas cobiças. Eles não se voltavam nem para as coisas da carne e nem para as suas cobiças. Eles perseveravam no verdadeiro evangelho de Jesus. Eles perseveravam na comunhão, na oração. Eles viviam um profundo temor a Deus e viviam de forma simples, íntegra e santa. Hoje, o nosso modo de viver é profundamente incompatível com o que afirmamos ser. É profundamente incompatível com a fé que dizemos ter. E por isso, o Senhor tem para nós hoje a mesma advertência que ele deu aos fariseus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15, quando ele disse:
Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Nós estamos vivendo uma época que é uma das mais obscuras e terríveis de toda a história do cristianismo. Não se engane, a época atual é uma das mais obscuras, é uma das mais terríveis de toda a história do cristianismo. É uma época muito parecida com o período final da chamada Idade das Trevas, antes da Reforma Protestante de 1517, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Antes da Reforma, a igreja estava mergulhada numa profunda decadência espiritual e voltada somente para as riquezas materiais. Havia uma promiscuidade, uma imoralidade, uma iniquidade impressionante. E na realidade, a igreja estava vivendo um profundo adultério com o mundo, com o pecado e seus prazeres. Ela tinha o nome de Igreja de Cristo, mas na verdade ela servia a Satanás e ao seu império. E naquela época, raríssimos eram os verdadeiros homens de Deus. Raríssimos eram os profetas do Altíssimo Deus. Naquele período sombrio e maligno, pouquíssimos eram aqueles que enxergavam a verdadeira situação da igreja e o que era necessário acontecer para que ela voltasse a ter vida como tinha a igreja do Novo Testamento. Isso não te faz pensar na igreja e no cristianismo atual? Isso não te lembra o que estamos vivendo hoje e que chamamos de cristianismo? Isso não te faz pensar na igreja atual? Naquela época, foi necessária uma intervenção pessoal de Deus com a reforma protestante por causa da imensa iniquidade reinante em todos os níveis da igreja e, consequentemente, também entre os cristãos. Hoje, da mesma maneira, se faz necessária uma profunda reforma espiritual, um profundo avivamento espiritual em toda a igreja cristã. Um avivamento, uma reforma dirigida dos céus. E hoje, o peso, a responsabilidade sobre nós é ainda maior do que no período anterior à reforma de 1517. Pois a reforma protestante já ocorreu há mais ou menos 500 anos, quando o Senhor abriu os nossos olhos espirituais para retornarmos às origens da sua mensagem e da sua palavra. Porém, nós voltamos a fechá-los e nos voltamos para nós mesmos, para os bens dessa terra. O Senhor abriu os nossos olhos e nós os fechamos novamente. Você já parou para pensar e confrontar o atual cristianismo à luz das Sagradas Escrituras, à luz do verdadeiro Evangelho de Jesus, à luz da mensagem da cruz? A igreja atual compete com o mundo, fazendo marketing com o Evangelho de Jesus, como se ele fosse um produto de venda. E para vender bem o seu produto, a igreja atual dilui o Evangelho, oferecendo o que é agradável ao homem. Pois na mentalidade da grande maioria de pastores e pregadores atuais, o Evangelho deve produzir entretenimento, deve divertir e agradar ao homem para atraí-lo. Mesmo que para isso cometam heresias terríveis e se tornem malditos por pregarem outro evangelho, como nos ensina a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Porém, o escândalo da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus, permanece o mesmo, imutável.
e ele não pode nem nunca será objeto de compra e venda. Ele é inegociável e eterno. O cristão de hoje tem o coração tão endurecido que nem as promessas de Deus e nem as suas ameaças o incomodam. Ele sofre de uma profunda paralisia espiritual. Nem as ameaças de Deus o incomodam. E eu pergunto então, onde será que a nossa falta de interesse, que o nosso descaso e desprezo para com a verdade de Deus irá nos levar? Nós não estamos diante da face de Deus. Nós não caminhamos com a sua presença. Nós não nos conformamos a Cristo. Não somos semelhantes a Ele, mas somos muito parecidos com os escribas e fariseus. Nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós não temos fome de Deus. Nós não temos sede de Deus. O cristianismo atual, a igreja moderna, não é um organismo vivo que vive segundo o coração do Pai. E hoje, um número impressionante de igrejas se apoiam e têm toda a sua estrutura espiritual sustentada por movimentos, por revelações que focalizam e que se baseiam essencialmente no homem e no seu caráter, e não unicamente em Jesus Cristo. Deixaram de ser igrejas cristãs para serem igrejas cujo fundamento é o homem. E a palavra de Deus nos dá uma séria advertência contra isto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E denominações inteiras têm se desviado do caminho cristão original, tão bem definido e vivido pelos apóstolos e pela igreja de Atos. Na igreja atual, cada um fica confortável com seus pecados, pois quase não há arrependimento e nem convicção de pecados. E os pastores e pregadores estão fascinados e seduzidos pelo púlpito. Estão fascinados e seduzidos pelo louvor e pela glória dos homens. Estão contaminados pelo orgulho, pela soberba e creem que são mais do que vasos de barro e creem que são mais do que pó. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida tem dirigido os atuais planos e projetos da maioria das igrejas de hoje. Infelizmente. E os cristãos hoje, em sua grande maioria, estão fascinados, encantados e seduzidos pela beleza do pecado. Estão maravilhados com o que o dinheiro pode adquirir. Vivem apaixonados pelo mundo. Somente o que podem ver com os olhos da carne interessa. A beleza física e a sensualidade que ela carrega é o que mais prevalece. E o céu não pode ser alcançado pela carne. O que é terreno nunca alcançará o que é espiritual, se antes não morrer, for crucificado com Cristo e nascer de novo. Se alguém quiser viver a glória da ressurreição, tem que primeiro passar pela paixão e morte na cruz de Cristo. Atualmente, as conversas, os assuntos dos cristãos, em muito pouco diferem das conversas e assuntos dos pecadores e dos ímpios. Na realidade, há muito mais semelhanças do que diferenças. Eles adoram falar sobre os assuntos e coisas inúteis, sobre jogos, adoram falar mal dos outros, fazer mexericos e até contar histórias torpes e obscenas. E o Evangelho de Mateus
capítulo 12, do versículo 34 ao 37, e o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 20 ao 23, nos advertem contra isso. Em ambos os textos, é o próprio Jesus falando. Mateus 12, do 34 ao 37, diz: Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Realmente, os cristãos de hoje não têm os olhos, a boca, as mãos e os pés puros e santos, pois seus olhos veem coisas más, suas bocas falam palavras torpes e até imorais, as suas mãos tocam em coisas imundas, e seus pés caminham por locais impróprios. E assim vivem uma profunda prostituição espiritual e inúmeras vezes até a prostituição física. Não desejam desesperadamente a santidade, mas amam o mundanismo. E a santidade deve ser o propósito maior de todo verdadeiro cristão. E sem santidade, ninguém verá o Senhor, como afirma a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E hoje, por mais triste que seja, a verdade é que é a moral de uma sociedade pervertida e ímpia é que tem prevalecido no meio cristão e até dentro da maioria das igrejas. E a nossa condenação é porque sabemos como o Senhor quer que vivamos e não vivemos. Somos incapazes de viver como a palavra de Deus, como ela nos ordena, mas somos tremendamente eficazes e abundantes em nossas desculpas. E a grande maioria dos cristãos de hoje conhece a Deus e a sua palavra somente de ouvir falar. Conhece somente o que alguém falou. Ele não vai à fonte, ele não vai à palavra, ele não ora como devia. Então, o seu conhecimento de Deus é muito fraco e falho. O conhecimento do cristão atual de Deus e da sua palavra é tremendamente fraco e falho. E eu novamente pergunto: como pode alguém que se diz filho de Deus não o conhecer e ser realmente seu filho? E na maioria das igrejas atuais prevalece ou o ritualismo ou o sensacionalismo. Onde o ritualismo prevalece, as pessoas saem vazias da mesma forma que entraram. E onde o sensacionalismo impera, a irritação aumenta e as pessoas permanecem vazias da mesma forma. Raríssimas são as igrejas onde a viva palavra do Deus vivo e verdadeiro é ministrada na unção do Espírito Santo. E é somente nestas
que as pessoas saem realmente alimentadas. Um ímpio, há alguns anos, escreveu o seguinte: preste atenção nisso. A igreja está morrendo sob os seus próprios pés. E se isso é verdade, o que parece realmente ser, a razão é que a igreja não está vivendo de joelhos. A igreja atual é uma igreja que não ora. E no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, o Senhor nos dá um mandamento sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo reafirma o que Jesus já havia ordenado, dizendo: orai sem cessar. Um outro incrédulo disse o seguinte, novamente preste muita atenção nisso: se Deus não julgar o pecado do Brasil e de várias outras nações que se dizem cristãs, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Realmente são palavras terríveis e assustadoras, porém são absolutamente verdadeiras. A nossa escala de valores necessita passar urgentemente por uma mudança radical. Precisamos julgar a nós mesmos antes de comparecermos diante do tribunal de Deus para sermos julgados. É preciso que façamos isso antes de sermos julgados no tribunal de Deus. E que ninguém se engane. A vida de qualquer verdadeiro cristão é uma batalha contínua. Somente uma visão errada e distorcida do que é uma vida santificada é que faz alguém crer que a vida cristã verdadeira é um viver tranquilo nessa terra. A vida mais santificada que já houve foi a de Jesus. E a sua vida foi tranquila? Aquele que prega a filosofia da estrada fácil para o verdadeiro cristão se acomodou ao mundo ou não conhece a palavra de Deus, ou as duas coisas. Ou se acomodou ao mundo ou não conhece a palavra de Deus, ou as duas coisas. Precisamos rejeitar as distrações, mortificar os nossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a sensualidade e a avareza, que é a idolatria. Precisamos mortificar também o orgulho, a soberba, a autopiedade, o egoísmo e todos os sentimentos semelhantes e nos encher todos os dias com o Espírito Santo, como nos ensina a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Só assim será possível cumprir o nosso soberano chamado como a Igreja do Deus vivo. Nunca nos esquecendo que cristianismo é uma guerra contínua contra os poderes do inferno. Cristianismo é uma guerra contínua contra os poderes do inferno. Amém e amém.